A partir de hoje começa a sua jornada em direção à reversão das doenças autoimunes que estão afetando a sua saúde. Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula desse intensivo das doenças autoimunes. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E pode ter certeza, esse é apenas o primeiro passo que você está dando nessa jornada tão importante para a recuperação da sua saúde. E você vai ver no decorrer dessas 3 aulas, sim, apenas 3 aulas do intensivo, você vai ver que é plenamente possível você reverter as suas doenças autoimunes, as doenças autoimunes que estão tirando a sua paz. Mas para que você consiga alcançar 100% verdadeiramente essa reversão, a primeira coisa que você tem que fazer é vencer uma coisa chamada paradigmas. E o primeiro paradigma que você tem que vencer é aquela ideia que as pessoas têm que se é fácil, não presta. Mas eu posso usar esse mesmo paradigma contra esse argumento. Por exemplo, você concorda comigo que se você está sofrendo com uma doença autoimune, vai numa farmácia e compra uma medicação, você não concorda comigo que isso é uma atitude muito fácil que você toma para reverter uma doença autoimune? E tanto é verdade que não reverte. Tantas pessoas que existem que passam anos fazendo uso de medicações e não melhoram e muito menos se curam. Mas, então o que você precisa fazer, como eu disse, em primeiro lugar é vença esse paradigma. Porque muito embora o que eu vou mostrar aqui para você no decorrer dessas 3 aulas é muito fácil, é muito simples, mas não é fácil. Eu vou repetir. É simples, mas não é fácil. Entendido isso, a gente vai para o próximo passo, que é você entender como é que uma doença autoimune ela inicia-se. Sim, porque se você entende como uma doença autoimune ela começa, a primeira coisa que vai acontecer é, você sempre tomará as atitudes devidas que vão fazer com que você se torne uma pessoa diferente, no sentido de nunca mais aceitar na sua vida todas aquelas causas que vão fazer com que você desenvolva uma doença autoimune. Ou seja, você tem que entender como ela começa. Então, vamos entender esse mecanismo. Porque entendendo esse mecanismo, hoje eu já vou te dar a primeira ação que você vai tomar na sua reversão. Há quase 6.000 anos atrás, o chinês ele já afirmava o seguinte, que a saúde começa e termina no intestino. E tanto isso é verdade que as doenças autoimunes, elas começam no intestino. Então presta bem atenção no que eu vou te explicar, porque entendendo a partir de hoje, nesse ponto você nunca mais vai errar. Vamos imaginar a parede do intestino como se fosse uma parede de tijolos, uma parede que tem na sua casa. Cada tijolo dessa parede, que agora você entende que é a parede do intestino, cada tijolo dessa parede é formado por um tijolinho chamado enterócito. Ora, para você manter um tijolo ligado ao outro, você usa o quê? Cimento. O seu intestino também tem esse cimento para manter os enterócitos agregados um ao outro. E esse cimento é chamado de glutamina. Agora, veja que coisa interessante. A glutamina, esse cimento, ela é a principal responsável para lhe proporcionar um sistema imunológico forte. Ou seja, se você não quer adoecer, você precisa estar com a sua glutamina em níveis legal. Vamos entender como é que começa a doença autoimune. Vamos imaginar que essa parede do intestino é como a parede da sua casa. Imagine o seguinte, se aqui não tivesse essa parede, ou se tivesse, mas aquele cimento que deve estar entre um tijolo e outro tivesse faltando em alguns espaços. Então, por exemplo, quando chovesse, uma parte da água da chuva ia vir aqui para dentro. No caso do seu intestino, acontece a mesma coisa. Como assim? Se entre um enterócito e outro falta glutamina, ou seja, tem buraco,
o que é que vai acontecer? Toda vez que passar algo pelo seu intestino, aquele conteúdo que deve permanecer no seu intestino, por exemplo, intestino grosso, por onde passam as fezes, se tem essas falhas, em vez de 100% das fezes serem eliminadas, o que é que vai acontecer? Uma parte dessas fezes vai passar entre um tijolo e outro, aonde deveria ter glutamina, mas está faltando. Aí vem a primeira questão. Se deve existir glutamina entre um enterócito e outro, o que é que faz com que falte glutamina e ao passar, por exemplo, fezes pelo seu intestino, essas fezes vão passar do intestino para a corrente sanguínea? O que é que faz com que isso ocorra? Uma coisinha chamada glúten. Então, olha só, hoje nessa primeira aula eu vou dizer para você a primeira coisa que você tem que começar a tirar da sua vida, mas também vou te ensinar a primeira coisa que você tem que começar a colocar na sua vida. Então vamos lá. Você já entendeu que o glúten, ele tem o poder de começar a desgastar essa glutamina? Quantas vezes você já ouviu falar por aí, e até mesmo aqui no canal, que glúten é um verdadeiro veneno para a sua saúde? Quantas vezes você já ouviu sobre isso? Agora você está começando a entender por quê. Você já entendeu que quando falta glutamina entre um enterócito e outro, então o conteúdo do intestino começa, vamos dizer assim, a vazar. Então, o seu sistema imunológico, a identificar esse conteúdo aonde ele não deveria estar, ele começa a ser ativado e começa a entender aquilo como uma agressão, como um invasor. E o que é que o seu sistema imunológico vai fazer? Vai começar a atacar esse invasor que veio de lá do intestino, e no final das contas ele começa a atacar você mesmo. É daí que surgem as doenças autoimunes, basicamente. Você está entendendo por que não adianta você tomar um remédio que você não vai debelar a doença autoimune, simplesmente porque você não foi na causa que deu origem àquela falha na glutamina entre um enterócito e outro. Percebe agora? Aí você pensa assim, professor Paulo, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o glúten da minha alimentação. Sim, essa é a primeira coisa, mas não é a única. Porque veja, perceba que existem essas falhas. Essas falhas têm que ser corrigidas. Então não é só você tirar o glúten. Vamos então para o próximo passo. O glúten, quando ele chega no seu intestino, ele começa a agir como se fosse uma cola. Sabe o que é que vai acontecer? Quando o bolo fecal ele passa pelo seu intestino, que ele encontra-se com o glúten começa a deixar resíduos desse bolo fecal no caminho dele. Aí começa a surgir um outro problema. Porque além do glúten de causar a falha da glutamina, ele também provoca uma coisa chamada encrustação fecal. Então, vamos ver. Encrustação, ou seja, grudar, fecal. Então, incrustação fecal é quando resíduos do bolo fecal ficam grudados na parede do seu intestino, mas não apenas na parede. Veja, no nosso intestino nós temos pequenas bolsas. Essas bolsas são chamadas de divertículos. Você já deve ter ouvido o termo diverticulite. Entendeu o que é isso? Porque também tem a ver com a incrustação. Se você faz a ingestão de um alimento que possua glúten, você já entendeu que ele vai provocar a incrustação de resíduos fecais no seu intestino. Mas veja que no intestino também tem essas bolsinhas, os divertículos. Se você tem glúten em algum divertículo, o que é que vai acontecer? Vai ter resíduos fecais nesse divertículo. Você concorda comigo? Claro que fezes devem ser eliminadas. Porém, se elas ficam lá retidas num divertículo, o que é que vai acabar ocorrendo? Uma inflamação, uma infecção. Então, toda vez que você ouve esse termo ite, isso indica uma inflamação. Então, diverticulite é o quê? Uma inflamação no divertículo. Muitas vezes as pessoas começam a desenvolver problemas intestinais, inclusive, e não sabem que muitas vezes
são problemas que poderiam ser facilmente resolvidos. Aí lá vai de novo para remédio e vai fazer exame, inclusive muitos exames invasivos que simplesmente só detectam algo que vai ter como ação terapêutica principal tomar remédio. E hoje você vai entender que começa a resolver isso de uma maneira muito simples. Então, veja, você já entendeu o que foi que deu início à doença autoimune. Você já entendeu que glúten é veneno para você. Tira da sua vida. Tira o glúten da sua vida a partir de hoje. Você também já entendeu sobre a incrustação fecal. E nesse ponto é muito importante que você entenda o seguinte. Por conta da incrustação fecal, um ser humano de estatura média consegue reter, do sexo masculino, consegue reter até 5 quilos de fezes velhas no seu intestino. Então, não é porque você acha que o seu intestino está funcionando normal, ele está funcionando todo dia direitinho, não significa dizer que você não está promovendo no seu organismo incrustação fecal. Então, por conta disso, o que foi que eu disse? Que hoje eu te mostraria duas ações. Uma ação sobre o que você deve tirar da sua vida e uma segunda ação sobre o que você deve colocar. E o que é que você deve tirar? Você já entendeu, o glúten. E o que é que você deve colocar agora? O que você deve introduzir na sua vida, a partir de agora, deve ser o processo de desincrustação fecal. Esse processo, o que é que ele vai fazer? Simplesmente limpar as paredes do seu intestino e dos seus divertículos de todas fezes velhas. Você precisa fazer isso para começar nessa reversão. Isso é a primeira coisa. E como é que você vai fazer o processo de desincrustação fecal? É simples. Existe um protocolo, é bem simples, muito simples. Não tem complicação nenhuma. Como é que você vai fazer para ter acesso a esse protocolo? Você vai lá na nossa comunidade do Telegram e você vai baixar esse protocolo que está no formato PDF. Ah, você não conhece a nossa comunidade? É muito simples. Você vai aqui embaixo na descrição que você vai encontrar o link de acesso à comunidade. Entra lá e faz o download do protocolo. É muito simples. Ah, professor Paulo, mas eu faço isso uma vez por semana, todo dia, 3 vezes por semana. Como é que eu faço isso? Presta atenção. O protocolo, o ideal é que você realize ele pelo menos uma vez a cada 3 meses. Então, por exemplo, você faz hoje, espera 3 meses e repete. E faz isso sempre para proporcionar essa limpeza das paredes do seu intestino, tá bom? É muito simples. Eu acredito que quem prestou muita atenção até agora deve estar com uma pergunta na cabeça. E a pergunta é assim: tá, professor Paulo, mas o senhor falou que o glúten, ele cria uma falha na glutamina que está entre um enterócito e outro. E tem como corrigir isso? E a resposta é sim, tem. E eu vou te ensinar como é que você corrige isso, mas na próxima aula. Perceba que tudo faz parte de um processo e não é simplesmente tomar uma medicação. Agora, eu tenho certeza que só com isso aqui, só com a primeira aula, só com essa primeira aula, você concorda comigo que já valeu o teu joinha. Então, o que é que você acha de praticar o Triplo C? Curtir, comentar e compartilhar. E mais do que isso, compartilha mandando essa primeira aula para alguém que você sabe que está sofrendo com doenças autoimunes. Só que, mais uma coisa, eu posso contar com você para a nossa segunda aula? Na realidade, eu tenho certeza que posso. Eu sei que eu vou te encontrar aqui. Mas lembrando o seguinte, que a terceira e última aula de todas é a mais importante. Você não pode perdê-la de jeito nenhum, tá bom? Então, eu espero que você tenha apreciado essa nossa aula. Vá lá na nossa comunidade, baixe o protocolo da desincrustação, começa a aplicar já a partir de hoje na sua vida, com a certeza que você deu o primeiro passo para libertar-se das doenças autoimunes. Mas caso você queira, ainda assim, agendar com a gente uma consulta online ou presencial, para a gente cuidar de forma 100% natural da sua saúde, é só entrar em contato comigo a partir do meu e-mail ou do meu WhatsApp, que você também vai encontrar aqui embaixo na descrição. E eu te desejo
saúde física, mental e emocional, com a certeza que eu vou te encontrar na nossa segunda aula. E que Deus, o dono da minha vida, do meu trabalho e deste canal, nos abençoe. Muita paz para você. Até a aula número 2. Tchau, tchau.